Direito Empresarial 3, Unidade 2, Tema 3, Participação do Ministério Público. Bem-vindo, estudante! Nesta aula, você vai aprender sobre a participação do Ministério Público na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas não afastou a participação do Ministério Público do juízo concursal. Apenas evitou que ele ficasse atrelado a todo e qualquer procedimento, a cada mínima fase, engessando os atos processuais. Nos dizeres do doutrinador Gladstone Mamede, antes de mais nada, respeita a Constituição da República, cujo artigo 127 prevê que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por outro lado, conserva harmonia com o Código de Processo Civil. Bom, então nesta aula você vai conhecer os limites de atuação do Ministério Público no juízo concursal. Vamos começar. Acompanhem comigo. A participação do Ministério Público é ampla na Lei de Falência, mas não em todas as suas fases. Ele participa nas etapas conforme os artigos a seguir. Artigo 8º, participa na impugnação contra a relação de credores. Artigo 19, participa no pedido de exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito. No artigo 22, parágrafo 4º, na intimação sobre o relatório das causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência e responsabilidade penal dos envolvidos. No artigo 30, parágrafo 2º, participa requerendo ao juiz a substituição do administrador judicial ou membros do comitê de credores nomeados em desobediência às regras da lei. O artigo 52, inciso 5, menciona que o Ministério Público participa da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. O artigo 59, parágrafo 2º, menciona que o Ministério Público participa interpondo ou não agravo contra a decisão que concede recuperação judicial. O artigo 99, inciso 13, menciona que o Ministério Público participa na intimação da sentença que decretar a falência do devedor. O artigo 104, inciso 6º, menciona que o Ministério Público participa da decretação da falência que impõe ao falido o dever de prestar informações, inclusive ao próprio Ministério Público, sobre as circunstâncias e fatos que interessem ao processo. O artigo 132 menciona que ele pode propor ação revocatória contra atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando conluio fraudulento entre devedor e terceiro e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. O artigo 142, parágrafo 3º, determina a intimação pessoal do Ministério Público, sob pena de nulidade, em qualquer modalidade de alienação de bens do ativo da massa falida. O artigo 143 possibilita ao Ministério Público impugnar a alienação de bens do ativo da massa falida. O artigo 154 determina a intimação do Ministério Público para tomar conhecimento da prestação de contas apresentada pelo administrador judicial quando concluídos os pagamentos aos credores. Neste caso, o Ministério Público deve emitir um parecer favorável ou não. Artigo 187, a promoção de ações penais contra crimes previstos na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Resumo da aula. Como você aprendeu, o Ministério Público no juízo concursal não atua como parte, mas como interveniente fiscalizando o cumprimento da lei e o interesse público. Por isso, a parte deve intimar o MP sob pena de nulidade do processo, como determina o CPC. E, por fim, o órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, agir com dolo ou fraude. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!